Tempo de decisão, um novo tempo na sua vida, aqui pela sua Itapuã FM, o seu canal comunitário. Vamos agora ao Espaço da Saúde com a Salete Vanck. Então, o Espaço da Saúde não poderia ser diferente, hoje, Dia da Criança, para nós abordarmos novamente o chamamento a respeito da necessidade da vacina contra o sarampo. A gente tem usado as redes sociais para tanta coisa boa, né? Mas às vezes as redes sociais propagam coisas que não são tão importantes e necessárias assim, como esta onda agora que não precisa de vacinação. Que é isso, gente? Vacinação é a única forma da gente evitar doenças. Não existe outra forma mais eficaz. E aqui no Brasil, vacinação gratuita, disponíveis em todos os postos de saúde. Por que então essa morte agora tão grande de sarampo, uma doença que já estava quase que erradicada, já não aparecia mais, volta com toda a força em crianças, bebês morrendo, gente adulta, idosos morrendo de sarampo. Por quê? Por exemplo, eu não tive sarampo, Então, eu nunca fui vacinada contra o sarampo, porque quando eu nasci não existia vacina contra o sarampo. Mas por que eu não pego sarampo? Porque o vírus não está circulante. E por que o vírus não está circulante? Porque todas as crianças são vacinadas contra o sarampo. Na medida que as vacinas não estão mais sendo feitas, todas as pessoas mais idosas que não tiveram a doença, que não tiveram a vacina, isto é, que não estão imunizadas, nem ativa nem passivamente, elas podem contrair sarampo e vir a ter complicações importantes, inclusive o óbito. Então, como essa falha, esse fake news, essa notícia falsa que se propagou que a vacina é perigosa, está atingindo todo mundo no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, todo o Brasil, as mortes têm sido perigosas. E isso atinge o nosso comércio também, porque as viagens ficam, a parte do turismo também ela é prejudicada. Então agora, dia 19 de outubro, é o dia D da vacinação, onde as crianças devem ser vacinadas. A campanha de vacinação do nosso Ministério da Saúde é de crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Depois, uma segunda etapa em novembro vai ser para os adultos até 29 anos de idade. Olha aí, até os adultos até 29 anos, né, Salete? Os nossos filhos receberam as 2 doses, que são 2 doses, a gente chama essa vacina de tríplice viral. Ela imuniza contra 3 doenças que são disseminadas por vírus, que é o sarampo, a cachumba e a rubéola. Rubéola para mulheres, importantíssimo. Rubéola na gestação pode causar problemas no feto. E tem a tetraviral, que aí acrescenta a varicela também. Alguns postos têm também. Tem varicela ainda também, Salete? Tem, varicela ou catapora, tem. Ela não chega a ser uma doença que leva ao óbito, mas ela é bem debilitante. Essa eu tive, a varicela. Eu tive varicela e cachumba. Eu fui imunizada, a gente chama dessa imunização, quando a gente tem a doença, imunização ativa, que eu fico imunizada através de ter adquirido a doença. Mas a gente, quando adquire a doença, a gente sofre. É ruim, né? E principalmente o sarampo, que pode levar à morte, pode haver problemas neurológicos, pode haver cegueira. É bem sério o sarampo. Olha só. Então não há necessidade de acontecer isso. Não há necessidade de fazer a criança sofrer, porque a vacina nada mais é do que um ativador do sistema imunológico. A vacina apresenta o vírus de uma forma que não cause doença antes da doença aparecer, de forma que quando a criança, aquele organismo, ficar frente ao agente agressor de fato, que é o vírus, ela já ativa o seu sistema imunológico contra aquele vírus. Ela já tem os anticorpos, que são os soldados para aquele vírus, para aquela doença não acontecer. Quer dizer, Salete, que
A vacinação sempre existe, né, Salete? Não precisaria ter campanha. Porque a vacinação, ela sempre está disponível nos postos, né? Sempre está disponível. As pessoas é que estão relaxando. Né? Relaxando, por causa dessas notícias que vêm pela internet, pelas redes sociais falsas. E tudo isso começou na França, inclusive. E uma das grandes defensoras da não vacinação, tinha um filho doente, ela teve que vacinar a criança para a criança não morrer. E vocês vejam como é tão maléfico esse tipo de pensamento, que ela expôs o filho à morte só para poder defender um ponto de vista dela. Triste isso, né? Triste, Quanto nós vemos que por décadas, desde que começou a vacinação, nós não temos mais poliomielite, o sarampo já estava sendo erradicado, a varíola foi erradicada através da vacinação. Eu sei o que é varíola, mas o Reinaldo também. Só quem tem mais de 60 anos se lembra da varíola. É verdade. Por que não se lembra? Porque houve a vacinação. Então vale a pena. A poliomielite, quantas a gente vê pessoas idosas que ficaram com aquela sequela da perna fininha da poliomielite. Mas se a gente fala para os jovens não sabem mais. Por quê? Porque existe a vacina. E o calendário vacinal do Ministério da Saúde do Brasil é espetacular. Ele é abrangente, desde o recém-nascido, já dentro na hora do nascimento, já recebe a primeira dose de hepatite B, até o idoso. Compreende todo um ciclo de vida do recém-nascido, a criança, o adolescente, o adulto e o idoso. Tudo disponível nas redes públicas, na rede pública de saúde. Tudo disponível no nosso posto de saúde. Qualquer posto de saúde tem. Importante. Existem algumas vacinas especiais, que é na época de surto, como da hepatite A, que aí vem para o centro de referência dos imunobiológicos especiais. É o CRI, mas cada município tem o seu CRI, esse Centro de Referência dos Imunobiológicos Especiais, que são algumas vacinas que são dadas para a população como medida de bloqueio quando existe um surto, geralmente em creche, em escolas pequenas. Então fica esse alerta que agora já vá no posto de saúde segunda-feira, e no sábado que vem é o dia D, para todas as crianças de 6 meses até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. 5 anos incompletos. 5 anos incompletos, sejam vacinados. Depois, em novembro, vai ter a segunda etapa, tá? Aí, incluindo segunda etapa para essas crianças a receberem a segunda dose, e também para os adultos de 20 a 29 anos. Vamos lá, gente. A criança se vacinando, o jovem se vacinando, vai proteger o adulto, o idoso, né? Que vai tornar esse vírus menos circulante, ele não vai circular. É como se a vacinação é o guarda que passa na rua e não deixa o ladrão chegar. É isso aí. Tá certo. Salete Vanck aí com as informações sobre a vacinação contra o sarampo. Sarampo, erradicar. Com a família